Olá, turma! Hoje eu vim trazer para vocês o conceito de dois sentidos que são utilizados na nossa língua. Então, a gente sabe que a nossa língua é bastante dinâmica e para associar o assunto que a gente está estudando, que é poema visual, queria falar para vocês sobre o que é o sentido denotativo e o sentido conotativo. Então, o sentido denotativo é quando a gente usa literalmente o sentido daquela palavra. Então, sempre associe dicionário a denotativo. Você vai lá no dicionário, você vê o significado daquela palavra. Aquilo ali é o sentido denotativo daquela palavra. Isso é o que a gente chama de sentido denotativo da linguagem. Então, eu vou dar um exemplo aqui no livro de vocês, tem dizendo: eu vi o cego dando nó cego na cobra. Então, eu vi um cego na rua. Vamos dizer, eu vi um cego na rua. Quem será que a gente viu? Literalmente um cego. Pela frase você interpreta que é uma pessoa cega. Então, cego, o significado de cego é aquele que não enxerga. Então, se eu digo eu vi um cego na rua, eu estou me referindo a uma pessoa cega. É o sentido literal da linguagem, sentido denotativo. Se eu estou falando eu dei um nó cego, ou se eu digo vi cego preso na gaiola da visão, como ele colocou aqui. Gente, isso aqui são expressões que têm sentido figurado. Nó cego. Será que um nó de fato enxerga alguma coisa? Não enxerga. Então isso é o que eu chamo de sentido conotativo. Sentido conotativo é aquele sentido figurado. Quando eu digo às vezes que uma pessoa tem um coração de ouro, será que literalmente o coração dela é feito de ouro? Lá dentro tem ouro? Não, gente. Aquilo ali é o sentido figurado da linguagem. Esse sentido figurado a gente chama conotativo. Então, vocês vão se deparar com exercícios que querem que vocês distinguam isso. Vocês devem ouvir uma série de provérbios, de expressões, e todos eles em sentido figurado. Então, vocês só vão entender uma coisa no sentido figurado se vocês conhecem o sentido literal. Então, dicionário denotativo, sentido literal da palavra. E conotativo é o sentido figurado da palavra, que é a linguagem que não está no dicionário, não é o significado do dicionário. Então, são dois conceitos fáceis e que vocês vão levar para a vida, vários e vários textos. Vocês vão estudar poema, poesia, vocês vão ler contos e crônicas que vai ter palavras, principalmente no sentido literal, mas que vai ter sim palavras no sentido figurado. É uma coisa que vai ajudar no dia a dia, na interpretação de textos, na fala com outras pessoas. Então é isso. A diferença básica entre sentido conotativo e denotativo que vocês vão empregar no capítulo 4 de vocês que vocês estão estudando, que é poema visual, unidade 2. Até a próxima aula!